estamos aqui como canal de Deus, aleluia, como a boca de Deus para a igreja, amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra, a Bíblia está partida aqui. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Aleluia! Aleluias. A palavra se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 9, no versículo de número 14. Somente alguns versículos dessa palavra. Louvado seja Deus. Fala sobre o jejum. Eu estava hoje na minha casa à tarde. E aí eu falei, Senhor, me dê uma palavra hoje para a igreja. Glórias a Deus, o Senhor me deu essa palavra. Eu comecei a ler essa palavra antes de eu pegar o volante do carro para vir para a igreja. E eu vi que nessa noite Deus usava o pastor Ismael aqui falando sobre o jejum. Louvado a Deus. Então os irmãos percebem que Deus está falando com a sua igreja. Aleluia! Aleluias. Que ele não sabia qual mensagem que eu iria trazer. Louvado a Deus, nem eu sabia que ele iria falar. Glórias a Deus. Então que nesta noite nós possamos, aleluia, receber essa palavra com muito amor no nosso coração. Amém, irmãos? Mateus 9, versículo 14 diz assim: E então chegando-se ao pé dele, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Pode sentar. Louvado seja Deus. Aleluias. Aqui nós vemos uma palavra, quando o Senhor, diante daquela multidão, chega ali os discípulos de João, perguntando para Jesus, por que os discípulos de João jejuam? Por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Louvado seja Deus. Por quê? Por que os discípulos de Jesus não jejuavam com ele? Porque Jesus é tudo, né, irmãos? Aleluia! Eles não precisavam jejuar, assim como Jesus disse. Pode o esposo jejuar? Louvado, os discípulos jejuar se o esposo está com ele? Não tinha necessidade dos discípulos jejuar. Mas Jesus, ele diz ali, dias virão em que eles vão estar jejuando. Louvado seja Deus. Aleluia. A gente vê aqui na palavra do Senhor, glórias a Deus, que um pouco mais à frente, depois que o Senhor Jesus, ele subiu, glórias a Deus, ele deixou essa responsabilidade com os discípulos. No livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos entraram em quê? Em jejum e oração. Ficaram lá orando, jejuando, louvado a Deus, e buscando a presença do Senhor, buscando o Espírito do Senhor, buscando a sabedoria do Senhor. Por quê? Porque Jesus já não estava ali, o esposo não estava lá, o esposo subiu, Jesus foi retirado, aleluias, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, louvado seja Deus, que ali os discípulos, eles viviam numa vida de jejum e oração. E nós vimos ali, no livro de Atos, se me fala a memória, capítulo 3, então fala sobre Pedro, que quando ele estava ali, aleluia, ele e os discípulos entrando ali para a igreja formosa em Jerusalém, tinha um coxo na porta, mas ali eles já estavam revestidos do poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Por quê? Porque eles tinham uma vida de jejum, uma vida de oração. Louvado seja Deus. Então, antes de tudo isso, deles se fazerem a obra, eles se prepararam, aleluia, no jejum e na oração. Louvado seja Deus. Porque até antes, quem fazia os milagres era Jesus. Eles estavam tranquilos ali. Louvado seja Deus. Mas agora, aleluia, ficou na responsabilidade deles agora, dar seguimento à obra de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, eles vão entrando ali na porta daquele templo em Jerusalém. Ali tem um coxo, um paralítico sentado ali pedindo esmola. E ele falou dessa forma: olha a autoridade quando a pessoa está cheia do Espírito. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho
dou. Levanta-te em nome de Jesus e anda. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! E nós vemos ali também na palavra de Deus, no livro de Mateus, que o próprio Jesus Cristo, aleluia, Mateus capítulo 4, no versículo de número, aleluia, versículo capítulo 4, primeiro, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, aleluia, então, o que acontece? Nós vemos aqui que o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra, aleluia, ele precisou e ele foi e jejuou 40 dias, aleluia, louvado seja Deus. 40 dias Jesus entrou ali no jejum. O que é jejum, igreja? É falta de alimento? Ah, vou jejuar porque não tem nada para me comer. Não. Jejum, aleluia, é você ter o alimento na sua casa. Jejum é uma renúncia que você faz com o seu próprio corpo, com a sua própria alma, aleluia, e dizer consigo mesmo: eu vou fazer um jejum. É um sacrifício que você faz diante de Deus e o Senhor se agrada. Louvado seja Deus. E nós vemos através do jejum, aleluias, que Deus ele fez muitas maravilhas na vida, aleluia, dos antigos também. Que nas horas mais difíceis que eles andavam, nas situações difíceis, eles se apresentavam diante de Deus em jejum. Os antigos. Se nós formos lá, louvado seja Deus, para o livro de Neemias, se me falha a memória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esdra, desculpa, irmãos. No livro de Esdra, no capítulo 8, no versículo de número 21, a gente vê aqui Esdra, ele fala dessa forma: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Aleluia! Para lhe pedirmos caminhos direitos para nós, e para, aleluia, nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Aleluia. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros, para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Louvado seja Deus. Versículo 23 ele fala aqui: nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas orações. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Esdra estava, aleluia, numa situação muito difícil, porque ele estava conduzindo aquele povo da Babilônia voltando para Jerusalém. E o rei ali autorizou que Esdra fosse acompanhando aquele povo, mas o caminho era perigoso para chegar até lá. Louvado seja Deus. E ele, como ele se apresentou diante do rei, dizendo que Deus, aleluia, o Deus dele era um Deus todo-poderoso, que guardava e livrava, ele, aleluia, ele ficou assim, recuado em pedir para o rei que mandasse exército para cuidar deles no caminho. Então nós vemos que ele estava numa situação difícil, porque tinha ladrões, tinha salteadores, tinha muita gente ruim pelo caminho. Mas o que ele fez? Diante dessa situação, ele parou no rio ali, junto com toda aquela multidão. Ele fez o quê? Apregoou um jejum, aleluia, entre todos eles, jejum. Vamos jejuar para Deus nos dar o livramento nesta caminhada. Vamos jejuar para Deus nos levar em paz para Jerusalém. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, igreja, aleluia, então nós vemos que Esdra vem falando que eles oraram e jejuaram. E Deus, aleluia, livrou eles e salvou eles de todo o mal. Então nós vemos que o jejum diante do nosso Deus, aleluia, quando nós fazemos um sacrifício
louvado a Deus, o jejum, o Senhor se agrada, o jejum fala alto diante do Senhor, louvado seja Deus. A gente vê ali Esther, numa situação também bem crítica. Por quê? Porque nós sabemos ali pela história de Esther, louvado seja Deus, que aquele povo ali, judeus, eles estavam ali, tinham preparado uma armadilha para matarem todo aquele povo judeu, exterminar os judeus da face da terra. Mas, aleluia, quando a rainha Esther, ela descobriu essa situação, louvado a Deus, e era uma coisa inerrogável, irmãos, porque o rei tinha assinado, aleluia, louvado a Deus, ali com o seu anel, uma armadilha preparada para eles. Então, quando existe a assinatura ali, o carimbo do rei, não teria como voltar atrás aquela situação. Mas o que Esther ela fez ali? Aleluia, Esther 4, louvado seja Deus. Esther 4, no versículo de número 14, vamos ler a partir do 14. Diz assim: porque se todos se calarem, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu, a casa de teu pai, aleluia, perecereis. Então era uma situação que eles estavam, eles iriam perecer. Ali quando Mardoqueu ele falava para a rainha Esther a situação deles. Então ele fala assim: e quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Você não está aqui, irmãos, por acaso, aleluia. Você está aqui diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que pode mudar a história. Glórias a Deus. Em versículo 15, a rainha diz assim: então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, aleluia, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa e jejuam por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, aleluia, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E preconceito, aleluia, se não der certo eu vou perecer, louvado seja Deus. Era uma situação, irmãos, muito difícil para a rainha Esther, porque ela não poderia chegar diante do rei, mesmo o rei amando ela muito, e o rei pegar e desfazer aquele mandato, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você, que quando, aleluia, você entra no jejum diante de Deus, Deus desfaz, aleluia, qualquer ordem, aleluia, na face dessa terra. Deus, aleluia, Ele tem poder para agir no impossível. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a rainha fez o quê? Ela jejuou 3 dias e colocou todos os judeus em oração e em jejum, porque ali eles iam todos perecer. Louvado seja Deus. E eles jejuaram, glórias a Deus, e depois de 3 dias ela chegou diante do rei, aleluia, glórias a Deus, e o Senhor entrou, aleluia, nesta causa. Eu não vou pregar toda a situação que houve, mas você lê uma palavra muito maravilhosa, uma história maravilhosa. O Senhor entrou na causa dos judeus, pelo jejum, aleluia, e pela oração, glórias a Deus, e ali todos eles foram salvos, aleluias. Louvado seja Deus. Nós vemos ali, irmãos, o que é que o jejum ele faz. Muitas das vezes a gente ora, busca, e você não está vendo muito resultado. Louvado seja Deus. Porque Jesus ele disse certa vez na sua palavra que existe casca de demônio que só sai com jejum e oração. Não é só com oração. Sai com o jejum e a oração, aleluia, louvado seja Deus. Então às vezes você está enfrentando um problema tão grande, aleluia, que você ora e não está resolvendo. É casca de demônio que vai ter que sair no jejum e na oração, amém, igreja? Aleluias, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui essa grande vitória que Deus concedeu ali para os antigos, através do jejum. E a igreja de hoje tem que continuar jejuando, aleluia. Nós temos que continuar também no
nosso propósito da oração e do jejum. Louvado seja Deus. A gente vê ali uma palavra, não me lembro agora onde está em Jonas. Aleluias, louvado seja Deus. Quando Deus já tinha determinado em terminar com aquela cidade ali. Aleluias, louvado seja Deus, acabar com toda aquela cidade ali de Nínive. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando chegou ali Jonas pregoando, aleluia, este mal que iria acontecer lá, louvado seja Deus. Jonas entra na cidade e fala: Deus vai acabar com todos. Quem ordenou a igreja? Deus. Quem falou? Deus. Aleluia. Deus falou que ele ia, vai lá e fala para o rei: vou exterminar, vou acabar com toda essa cidade. Quando o rei soube disso ali, aleluia, o rei de Nínive, o que ele fez? Na hora ele tirou suas vestes reais, ele se vestiu de saco, aleluia, e ele proclamou jejum naquela cidade, para todos eles, até os animais jejuarem. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E eles entraram na oração e no jejum. Eles não tinham temor de Deus, aleluia, aquele povo não tinha temor de Deus, mas nesta hora ele acreditou, aleluia, que Deus iria destruir, porque o profeta chegou lá e disse, aleluia, Deus vai destruir a cidade, vai acabar com você e com todos aqui, vai ficar um, aleluia. Então ele entrou no jejum, proclamou a cidade, jejum e oração até os animais. E o que aconteceu depois do jejum, irmãos? O Senhor Deus se arrependeu, aleluia, aleluia, de fazer aquele mal com aquela cidade. Por quê? Porque aquele rei se humilhou junto com toda a cidade em jejum e oração. Então aquela cidade que seria destruída, aleluia, por Deus, o Senhor livrou aquela cidade, não destruiu aquela cidade e não veio nenhuma maldição naquela cidade por 100 anos. Por 100 anos, aleluia, louvado seja Deus. Então, igreja, você percebe que o jejum é uma força muito grande. Você quer um avivamento? Você deseja um avivamento? Jejum e oração. Aleluia! Você está com um problema sério na sua vida? Jejum e oração. Eu quero ser uma bênção no amor de Deus? Jejum e oração. Eu estou com a minha casa sendo destruída? Jejum e oração. Não fica demônio de pé lá não, irmãos. Aleluia! Jejum e oração. Louvado seja Deus. O que você precisa, aleluia, na sua vida que você acha impossível, difícil, Deus já determinou a destruição. Jejum e oração. Porque Deus, Ele muda, aleluia, a situação quando você jejua e quando você ora. Quando você entra na presença de Deus com jejum e oração. Aleluia. Louvado seja Deus. O jejum é uma arma muito forte para o crente. Louvado seja Deus. O jejum é uma arma muito forte. Aleluia. Porque quando você está jejuando, você está automaticamente em oração. Você está jejuando, você está orando. Aleluia. Louvado seja Deus. Você está jejuando, você está orando. E ali, aleluia, automaticamente é uma arma muito forte. Louvado seja Deus para a tua vitória, para você ser abençoado, para que as coisas mudem, para que a situação muda. Louvado seja Deus. Aleluia. Então jejum e oração. Jesus, para enfrentar tudo que ele teve que enfrentar nessa terra, ele entrou o quê? Ele foi para o deserto e ficou longe, aleluia, de tudo, no jejum, 40 dias. 40 dias jejuando, aleluia. Era o Filho de Deus. Se o Filho de Deus jejuou, por que nós, eu e você, não vamos jejuar? Aleluia. Por quê? Louvado seja Deus. Porque, aleluia, podemos dizer, temos fartura na nossa casa. Aquele rei de Nínive tinha muita fartura na sua casa, mas sentiu a sua necessidade, sentiu a destruição que estava vindo na cidade. Você muitas vezes tem que sentir a destruição que está vindo
casa. Aleluia. Você tem que sentir. Louvado seja Deus, que Pedro, se não me fala a memória, o Tiago diz: sentir as vossas misérias, sentir a sua necessidade. Louvado seja Deus. Então você tem que sentir, porque o Senhor Ele tem cuidado de você. Louvado seja Deus. Aleluia. Então você começa a sentir, aleluia, a sua necessidade. E você, aleluia, já coloca um propósito diante de Deus. A oração está devagar. Deus ainda não me respondeu. Eu vou jejuar, aleluia. Jejua junto com a oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. O que Deus vai fazer na vida do seu filho. O que Deus vai fazer na vida da tua esposa. O que Deus vai fazer na vida do teu esposo. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus vai fazer na igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas está decretado por Deus a destruição. Deus, aleluia, se arrepende se você estiver orando e jejuando. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que nós temos que estar sempre no jejum e oração. Jesus mesmo, ele falou: dias virão em que o esposo será tirado, aleluia, e ali os meus discípulos vão jejuar. E hoje nós somos os discípulos de Jesus. Hoje nós somos os discípulos de Jesus. Você é o discípulo de Jesus. Louvado seja Deus. Então o tempo chegou. E quando Jesus falou: então jejuarão, porque Jesus já sabia que você vai receber essa palavra no teu coração e vai colocar em prática na tua vida. Aleluia. Jesus já sabia, aleluia, glórias a Deus, que você não vai ficar parado, você vai jejuar. Glórias a Deus. Você pode ter as melhores maravilhas de alimento na sua frente, louvado a Deus, na sua casa, mas quando você rejeita, aleluia, aquilo dali, muitas vezes o estômago está lá falando alto, outras vezes o Espírito está ali te levando para você não jejuar. Se esforça, irmãos. Se esforça, igreja. A sua vitória está no jejum e na oração, não é na lamentação, não. Não é se lamentando, não. Não é pedindo somente oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Não que nós não oramos, estamos prontos para isso. Louvado seja Deus. Somos oradores da igreja, representantes diante de Deus aqui na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Mas hoje é preciso a igreja, você, meu irmão, começar a entender que precisa jejuar e orar. Aleluia! Precisa jejuar e precisa orar. Aleluia! Glórias a Deus. Porque essa casca de demônio está difícil para sair. Aleluia! Então, mas ela vai sair com jejum e com oração. Ela vai sair com jejum e com oração. Esse demônio vai sair com jejum e oração. Aleluia! Porque a sua esposa é de Deus. Esse demônio tem que sair. Aleluia, com jejum e oração. O seu esposo é de Deus. Esse demônio vai sair no jejum e na oração. O seu filho é de Deus. Aleluia, não é do diabo. Tem que sair esse demônio no jejum e na oração. As portas têm que se abrir no jejum e na oração. A igreja vai crescer no jejum e na oração. E Deus vai te usar dessa forma, no jejum e na oração, porque você vai estar, aleluia, revestido do poder. Quando você jejua, você recebe poder e autoridade de Deus. Aleluia! Aleluia! Fica pensando que nós expulsamos demônio porque nós vamos lá com a nossa ordem e fala: em nome de Jesus, vai lá e sai. Não. Eu já vi muito isso aqui acontecer. Até obreiros, convidados, vai lá, ora pelo endemoniado, expulsa nada, o diabo fica rindo da cara do crente, porque ele não está consagrado no jejum e na oração. Aleluia. Muitas vezes eu tive que me levantar do lugar, ir lá colocar as minhas mãos e repreender aquele demônio, e ele sai. Por quê? Porque autoridades de Deus, porque dons de Deus, porque poder de Deus, nós temos que buscar, mas também no jejum e na oração. Aleluia! Sem jejum, sem oração, ninguém consegue nada. Aleluia! Ninguém chega a lugar nenhum. Precisamos orar e jejuar.
Quando você está somente orando, mas você está fazendo tantas outras coisas. Mas quando você está jejuando, você está ali orando junto. Há uma diferença. Quando você tira para jejuar, você está ali jejuando e orando junto. Agora, quando você só está orando, não que você não tem que orar. Você tem que orar. Aleluia. Louvado a Deus. Você está ali em oração, mas está fazendo tantas outras coisas. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, com jejum e oração não tem casca de demônio que fica. Aleluia. Não tem casca de demônio que fica rindo na sua cara. Não tem casca de demônio que fica ali, ó, dentro do teu lar, atrapalhando a sua vida. Anos e anos, e você está ali naquela luta. O Senhor muda a história. O Senhor muda, aleluia, louvado a Deus, até os planos dele para a destruição. Ele muda no seu jejum e na sua oração. Amém, igreja? No jejum e na oração. A igreja entra no jejum e na oração. Você vai ver o que Deus vai fazer, aleluia, na tua vida, na igreja. E vai ser bênção de Deus, aleluia. Porque eu conheço um Deus que para ele não tem nada impossível. Meu Deus, aleluia! Verdade, verdade. Eu conheço um Deus que não existe nada impossível para ele. Verdade. Aleluia, nada é impossível. Ah, mas está difícil, está impossível. Tá, isso é conversa do diabo, porque para o meu Deus tudo é possível. Aleluia! Para o seu Deus ele pode tudo. Aleluia! Louvado a Deus. Jejum e oração na igreja. E você vai ver Deus fazer maravilha na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Tem um louvor que diz.